Hoje vamos discutir um pouquinho sobre as leucemias, tá? Então, essas leucemias são um grupo de doenças, né, de alterações malignas, né, que acontecem em determinados indivíduos e que o laboratório de hematologia é muito importante para auxiliar no diagnóstico desse tipo de doenças, né? Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho inverso, tá? Então, eu trouxe primeiro um caso clínico para vocês começarem a avaliar como é que você pode começar a avaliar, avaliar um indivíduo, por exemplo, que está com suspeita de leucemia, o que é que a gente deve, primeira coisa que a gente deve analisar, né, quais são os critérios que você deve observar naquele hemograma, e lá no final eu trago, depois que acho que a gente discutir aqui o conteúdo, né, no final eu trago novamente, tá, para vocês responderem para a gente, na verdade, discutir aqui umas 3 perguntinhas a respeito desse caso. Então, bora lá. Então, você é o analista clínico do laboratório hospitalar e recebe a solicitação de hemograma de um paciente de 36 anos, que chegou à emergência com fortes dores nas costas, cansaço e febre. Foi realizada a ressonância magnética, que revelou um forte sangramento epidural da primeira vértebra torácica até a quarta lombar. Tá? Então, aí, esse paciente está tendo vários sintomas clínicos, né, várias alterações que aí levaram a procurar um serviço médico. Então, ela está com um processo clínico importante aí, por isso que ela foi ao médico, tá? Por conta principalmente desse sangramento aí. O hemograma dessa paciente revelou uma leucocitose importante, como a gente pode ver aí, 18.520 de leucol global, plaquetopenia ou trombocitopenia de 100.000, né, relativamente baixo, dosagem de fibrinogênio também diminuída, e o hemograma revelou 10% de blastos, isso na microscopia, tá? Na análise qualitativa, foi contado, né, os blastos, né, na diferencial lá, no microscópio, 10% de blastos, contendo bastões de Auer, 15% de monócitos com atipias, 40% de linfócitos e 35% de neutrófilos. Tá? Então, essas foram alterações do hemograma dessa paciente aí. Então, por conta do aumento do leucócito demasiado e da trombocitopenia, nesse laboratório, no caso, então foi realizado a distensão sanguínea, né, do sangue da paciente, fez a lâmina para poder ler no microscópio. Então, você sempre que tem um número desse de leucócitos com a trombocitopenia, a gente, né, vai ser necessário olhar essa lâmina aí para poder liberar essa diferencial lá no microscópio. E aí, quando o analista clínico foi olhar no microscópio, tinha 10% de blastos, tá? E tinha outras alterações morfológicas que foram observadas, que é uma característica fundamental que a gente vai ver lá no final da aula, que esses bastões de aula que vão ajudar, né, no auxílio, vão auxiliar para a gente diagnosticar, na verdade, não para a gente, mas para o médico, né, já vai indicar o tipo de leucemia desse paciente por conta da presença dessa característica aí, morfológica, tá? Bastonete de Auer, ou bastão de Auer, ou Auer rods, são essas estruturas aqui, ó, que é um resto, deixa eu voltar aqui, essa estruturazinha aqui, ó, na verdade só tem esse aqui, mas tem podem ter várias células, né, vários blastos contendo esses bastonetes e Auer, mas a gente só tá vendo um ou dois aqui nessa célula aqui, somente, tá? Mas já dá um indício do qual é o tipo de leucemia desse paciente. Além disso, foi observado a atipia de monócito, então o monócito, ele tá com atipia, tá com alteração, ele não tá com a sua morfologia normal. 40% de linfócitos e 35% de neutrófilos. Então, parece que tá havendo uma neutropenia. Oh, gente, desculpa. Eu sempre fico nesse esquecimento aí de apresentar a tela para vocês. Então, aqui,
Então, aqui foi o esfregaço sanguíneo dessa paciente, desse hemograma dessa paciente, tá? Então, a gente está observando aqui, ó, 2 blastos, né, e monócitos atípicos, tá? Com uma característica aqui meio estranha, né, nessa célula, tem até vacúolo aqui. Então, são dois blastos, tá? Sendo que esses blastos aqui, esse daqui, ele contém o bastonete de Auer, que é essa estrutura aqui, tá? O remanescente, na verdade, um resto, né, uma precipitação da mieloperoxidase, né, que é um tipo de enzima que está presente lá nos grânulos, são os grânulos azurófilos, né, dos leucócitos granulócitos, que a gente vai falar um pouco depois lá na frente. Então, o quadro dessa paciente é esse. Então, ela tem sintoma clínico, tá? Tem dor nas costas, tem cansaço, febre, tem sangramento. Então, ela tem sintoma e ela tá com quadro aí de um quadro leucêmico. Por que um quadro leucêmico? Que a gente está vendo o aumento demasiado, né, do número de leucócitos, não é tão demasiado como a gente pode ver em outras leucemias, por exemplo, leucemias crônicas, tá? Mas é um quadro que chama a atenção, esse número de leucócitos, tá? Associado com a trombocitopenia e associado com as presenças desses bastões de Auer e os blastos, né? Isso daí já iria chamar muita atenção, porque na reação leucemóide que a gente viu lá na primeira unidade, é uma reação que ela parece com um quadro de leucemia, mas não é, porque você não tem blasto, né? Você tem como é que eu posso dizer? Na reação leucemóide, há um desvio à direita, você tem presença de células imaturas na circulação, mas não tem tantas células imaturas quanto as demais, quanto as maduras, né? Na reação leucemóide, você tem muito mais, há uma progressão, vamos dizer assim, você tem muito mais células maduras do que células imaturas. Já nesse caso, não, você está vendo muita presença de blastos no sangue periférico, e não era para estar, né? Então, há um quadro de desvio à esquerda, mas sem escalonamento, como a gente já tinha discutido lá na unidade anterior, né, que é muito comum nas reações leucemoides. Aqui é diferente. Então, a primeira pergunta que eu iria ter perguntado seria a provável linhagem da leucemia aguda, se era mielocítica ou se é linfocítica, tá? Então, a primeira coisa que deve ser estabelecido é o tipo de leucemia, né? Muito importante. Então, esses blastos são de que origem? Linfóide ou mieloide? É a primeira coisa que vocês vão ter que saber e a gente vai aprender aqui ao longo da aula. Segunda questão, quais seriam os próximos passos para completar o diagnóstico desse paciente? Porque o hemograma, né, repito novamente, ele não é um exame específico, né? Ele não tem como você dizer especificamente que é aquilo daí, que é aquela doença por conta somente do hemograma, porque ele não é um exame específico. A gente precisa de outros parâmetros laboratoriais para associar naquele diagnóstico, né, do hemograma. Então, o hemograma, ele vai sugerir determinada patologia, como é o caso. Ele sugere a presença dessa leucemia, por conta dessas características que foram observadas. Tá? E a gente vai discutir ao longo da aula quais seriam os demais passos, né, para que se complete esse diagnóstico do paciente. E, por final, o tratamento, né? Então, o final seria o tratamento, que a gente também vai falar lá no final. Bom, as leucemias são um grupo, tá, de doenças neoplásicas, né, de neoplasias malignas, das células progenitoras, tanto da linhagem linfóide quanto da linhagem mieloide. Então, as leucemias, elas podem ser classificadas como leucemias agudas e leucemias crônicas, tá? E qual a diferença entre elas? Já que ambas podem ser da linhagem mieloide e da linhagem linfóide, tá? Então, basicamente, a diferença entre uma leucemia aguda e uma leucemia crônica é que nas leucemias agudas, geralmente, é um quadro muito mais agudo, então o paciente, ele realmente tem uma situação grave, tá? Ele apresenta manifestações clínicas importantes, então as leucemias agudas, geralmente, elas são mais agressivas, tá? Enquanto que as leucemias crônicas, o paciente tende a apresentar esse quadro a vida inteira, tá?
na verdade, por vários longos anos. Então, a doença tem uma evolução mais lenta e temporal, tá? Enquanto que a leucemia aguda, não. Ela acontece aqui, o paciente tem aqueles sintomas agudamente, e ele precisa ser controlado, aquele processo, né? Precisa entrar em processo de tratamento para poder regredir aquele câncer ali, aquela leucemia, tá? Então, basicamente, a diferença é essa. E também tem outras características, né, morfológicas. O que a gente encontra em um esfregaço sanguíneo de um paciente com leucemia aguda e da leucemia crônica. Então, uma das coisas que chama atenção é os blastos, né? Nas leucemias agudas, o que acontece? As células que se transformam malignamente, né, que se tornam células malignas, cancerosas, elas são células indiferenciadas, ou seja, são os blastos. Então, os blastos é que se infiltram na medula óssea e acabam levando ao processo leucêmico. Enquanto que nas leucemias crônicas, geralmente você tem um processo de diferenciação que acontece. Então, você tem a nível periférico muito mais células maduras do que células imaturas, como é na leucemia aguda, tá? Então, basicamente, a diferença é essa. Dentro das leucemias agudas, a gente tem os dois tipos principais, os subtipos, vamos dizer assim, as leucemias mieloides agudas e as leucemias linfóides agudas. Nas leucemias crônicas, a mesma coisa. Existem as leucemias mieloides crônicas e as leucemias linfóides crônicas, tá? Então, a gente tem basicamente esses 4 tipos de leucemias aqui que a gente vai ver hoje, somente as leucemias mieloide aguda e linfóide aguda. Bom, então, o que é que acontece nesses progenitores mieloides e linfóides, né? Uma transformação maligna que é gerada por defeitos genéticos. Então, é uma soma de alteração de mutações gênicas junto com a exposição com fatores ambientais, tá? Então, a gente tem alterações importantes a nível de cromossomo, né, de gene, que levam àquele processo leucêmico de desregulação, basicamente, do ciclo celular. Então, as células, elas se tornam imortais, vamos dizer assim, que elas tendem a se proliferar demasiadamente, né, e tem, além de outras alterações que vão contribuir para a sua perpetuação, tá? E a classificação dessas leucemias vai ser de acordo com a linhagem de células que foram comprometidas aí nesse processo leucêmico. Então, geralmente, essa classificação é de acordo com a linhagem e ao nível de diferenciação celular, como eu acabei de falar. Nas leucemias agudas, como são os blastos quem estão transformados malignamente, vamos dizer assim, então a gente classifica em leucemias mieloides ou linfóides agudas. Já nas leucemias crônicas, geralmente você tem uma transformação maligna nas células mais diferenciadas, né, e não são nos blastos. Então, nesse caso aí, a gente classifica como leucemia crônica, tá? Bom, mas e aí? A gente tem, como paciente, por exemplo, nas leucemias agudas, como eu falei para vocês, é uma situação aguda, o paciente precisa, assim que ele teve a manifestação clínica, o hemograma sugere o quadro leucemia, já se faz a solicitação para, por exemplo, o mielograma, né, para fazer a coleta da medula óssea e comprovar aquelas alterações que foram observadas no mielograma junto com os dados clínicos do paciente, para o paciente ser imediatamente tratado, né? O objetivo principal do diagnóstico de um paciente com leucemia é o quê? O tratamento, né? E, obviamente, que o tipo de diagnóstico vai influenciar diretamente no tratamento, porque os tratamentos hoje em dia, eles são muito associados com determinados tipos de leucemia, tá? Então, primeira coisa, os sintomas do paciente, né? A primeira, vamos dizer que tem uma escala de investigação. A gente vamos dizer que são 6 passos para você diagnosticar e tratar o paciente com leucemia aguda. Então, primeira coisa, os sintomas do paciente. Nas leucemias mieloides agudas, geralmente o paciente vai estar cansado, ele fica com fadiga muscular, qualquer exercício físico ele já fica intolerante. Os sintomas, basicamente, de uma anemia grave, uma anemia moderada grave. Como consequência da trombocitopenia, o paciente pode ter sangramento, como foi o caso o caso clínico que eu mostrei para vocês lá no início. O paciente tem um sangramento importante.
por conta da plaquetopenia. Existe também a granulocitopenia, então, as células granulares, que são os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, estão diminuídos, principalmente os neutrófilos, e com isso, já que você não tem a principal célula associada à imunidade, né, das infecções, principalmente as infecções bacterianas lá no início, né, no momento agudo, então, geralmente, o paciente está mais propenso a quadros infecciosos, e aí, geralmente, isso evolui com quadros de febre, tá? Então, por isso que, às vezes, o paciente com leucemia aguda, ele tem aquela febre contínua, né? Todos os dias, naquela febre baixa, que está sinalizando algum processo aí. Além de cefaleia, outros sintomas, por exemplo, de infiltração de outros locais, como no sistema nervoso, tá? Então, esses são os sintomas iniciais que o paciente apresenta. E aí, se ele procurar um serviço médico, né, o médico vai fazer a avaliação física desse paciente. E uma coisa que pode estar presente por conta do sangramento, pode haver equimoses. O que são as equimoses? E as petequias também, né? As equimoses é como se fossem aqueles, quando a gente se bate em algum local, né, e leva aquele hematoma na nossa pele, aquela mancha roxa, né? Na pele por conta daquele trauma. Nesse caso do paciente com leucemia mieloide aguda, seria a questão do sangramento, tá? As petequias seriam aquelas manchinhas vermelhas que podem estar presentes na pele depois, em algumas situações, por exemplo, de sangramento, pequenos sangramentos também, tá? A febre e a taquicardia também pode acontecer se o paciente estiver com processo infeccioso associado, presença de abscessos dentários também, hipertrofia gengival, que sinalizam a infiltração dos blastos nesse local, tá? Então, um sinal mais de agressividade desse câncer. Nódulos cutâneos, por infiltração de células neoplásicas espalhados no corpo, tá? Também pode haver linfadenopatia, hepatomegalia e esplenomegalia, né? Aumento dos nódulos linfóides, né? As famosas ínguas, que vocês já devem ter ouvido falar, o aumento dos linfonodos regionais, né? Hepatomegalia, que é o aumento do tamanho mesmo do fígado, e esplenomegalia, que é do baço, tá? Então, essas seriam as condições de avaliação física que o médico iria fazer nesse paciente. No hemograma, quais seriam os sinais de alerta que sugerem um quadro de leucemia aguda? Então, a presença, como a gente está vendo aqui, a presença maciça de blastos, tá? Na circulação periférica, a presença da anemia, tá? Com plaquetopenia e neutropenia, associado com leucocitose, por conta da presença dos blastos, tá? A infiltração na medula, por conta desses blastos que vão se infiltrar nessa medula, na verdade, eles estão lá, né? E sim, eles tomam conta do pedaço, vamos dizer assim. Eles impedem a proliferação e a diferenciação dos outros tipos celulares, tá? Por isso que há um comprometimento da produção das hemácias, das plaquetas, dos granulócitos. E aí, além disso, como o organismo ele está sendo demandado, né, essa necessidade, o que acontece? Acaba liberando também células imaturas, como os promielócitos, para tentar suprir essa diminuição dos neutrófilos, por exemplo, periféricos. E aí você acaba tendo promielócito, mielócito lá no sangue periférico, tá? Então, esse seria um quadro geral do hemograma de um paciente com leucemia aguda. Também, normalmente, nesses pacientes, são solicitados exames adicionais, por exemplo, coagulograma, né, para avaliar o processo de coagulação desse paciente, se pode estar acontecendo coagulação intravascular disseminada, e faz-se a determinação dos dedímeros, para avaliar, né, de fato, a predisposição desse paciente a um processo trombótico, né, a sangramentos. E além de testes bioquímicos, para fazer avaliação hepática, renal, né, então faz eletrólitos para ver o sistema gasoso do paciente, né, se está tendo uma acidose ou uma alcalose, então o sistema metabólico do paciente no geral, tá?
Por fim, o aspirado e a biópsia da medula óssea, né? Geralmente faz-se uma aspiração lá, a punção, né? Da medula, para fazer o mielograma, que é um hemograma do aspirado da medula, do líquor, né? Para observar se existe a presença lá, do líquor, não, desculpe, da medula óssea, para avaliar a presença lá dos bastos em demasia lá naquela medula óssea. Então, a morfologia e a contagem diferencial das células que estarão lá nessa medula óssea desse paciente vão contribuir para a classificação do tipo de leucemia, né? Além disso, também tem exames de citogenética, citometria de fluxo, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, imunofenotipagem, para identificar o tipo de leucemia e os blastos, né, que estão envolvidos lá nesse processo neoplásico. E também estudos moleculares para identificar qual é a alteração genética que esse paciente tem, porque hoje em dia, gente, a gente já evoluiu bastante para o tratamento das leucemias, né, nos cânceres no geral. Então, hoje, os tratamentos são muito voltados, né, para as alterações genéticas que são observadas, né? Os tratamentos, eles são muito específicos para cada tipo de alteração, tá? Então, é muito importante fazer esses exames todos especificados, né, que são muito específicos e vão garantir não, mas pelo menos são mais eficazes, né, para o tratamento. E o tratamento, no final, depois que todo esse passo a passo foi cumprido, né? Você identifica qual realmente é o tipo de leucemia desse paciente, quais são os blastos que estão lá presentes nesse comprometimento leucêmico. Aí sim, o médico vai associar o tratamento, né? Geralmente o tratamento ele vai ser um tratamento de apoio, de suporte, né? Para as manifestações clínicas, por exemplo, o paciente, como ele sangra bastante, o que acontece? Geralmente ele tem que tomar transfusão sanguínea, porque ele tem uma hemoglobina de 5, de 6, de 9, tem plaqueta, pode ter plaqueta menos de 20 mil de plaqueta, então é um paciente que pode evoluir para a morte rapidinho, tá? Então, essas medidas de apoio, elas têm que ser tomadas rapidamente. E aí a quimioterapia, né, para tentar levar a remissão completa, de extinção completa, destruição total dessas células malignas, né, que a gente chama de fase de indução. E depois dos ciclos de quimioterapia, faz-se o manejo dessa pós-remissão, né, para tentar prolongar ao máximo a sobrevida desse paciente e obter a cura, né, que é o objetivo do tratamento, né. E se for o caso, né, se não for possível, né, através desses tratamentos, se não tiver obtendo sucesso, aí até talvez um transplante, né, de medula, enfim. É esse o quadro, o panorama geral, né, de uma leucemia aguda. Aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma delas. Mas antes disso, só para chamar a atenção de vocês que a gente tem que relembrar lá do processo de hematopoiese que acontece lá na nossa medula óssea. Então, a gente sabe que tem aquela célula-tronco lá multipotente, que é capaz de se diferenciar todos os tipos celulares que estão presentes no nosso sangue, né? Então, a depender dos fatores estimulantes de colônia, ou seja, substâncias, né, que vão propiciar aquela célula a se diferenciar naquele determinado subtipo celular, né? Que são fatores quimiotáticos, são citocinas e quimiocinas também podem favorecer, né? Hormônios, como no caso da eritropoetina, né? São substâncias que vão promover, que vão ativar determinados fatores de transcrição, que vão até o núcleo para poder aquele gene, aquela proteína ser produzida. Então, vocês devem se lembrar lá das primeiras disciplinas lá clínicas, que as células, elas têm estruturas, elas têm proteínas, marcadores de superfície, né, que caracterizam cada tipo celular. Por exemplo, os linfócitos T tem o CD3, né, tem o linfócito CD4, tem o CD8. Então, cada tipo celular tem moléculas na sua superfície que são como se fossem marcas. É como se fossem características que vão caracterizar aquela célula. É como se fosse a gente, ó. Eu tenho cabelo preto,
eu tenho um nariz grande, eu tenho a cor tal, eu tenho olhos claros, eu tenho olhos escuros. Então, são as características daquela célula. A gente chama de marcadores de superfície e também podem ter substâncias ou proteínas que são sintetizadas ou produzidas por aquele determinado tipo celular. Então, a gente vê no processo de maturação das células que essas células na medula óssea, essas células tronco, elas vão se proliferar, vão se dividir, né? Elas aumentam seu material genético, duplicam, depois redivide. Primeira célula vai se dividir em duas. Essas duas vão gerar quatro. Dessas quatro vão gerar oito, e assim sucessivamente. Né? Um processo exponencial de aumento das células. Né? Então, depois dessa proliferação, dessa divisão em sequência exponencial, essas células vão se diferenciar em determinado tipo celular, a depender do ambiente de citocinas, de fatores estimuladores de colônia, né? A depender dessas substâncias, esse progenitor vai gerar uma determinada célula, então ele vai se diferenciar, por exemplo, em eritrócitos, plaquetas, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, células NK, que são as células maduras, né? Totalmente o quê? Diferenciadas, né? Exceto os monócitos que ainda se transformam em macrófagos, né? Nos tecidos. Aí o macrófago, sim, é a célula mais diferenciada dos monócitos, ok? Então, basicamente é esse panorama. Então, se uma célula dessa aqui, ó, se uma célula, vamos dizer que essa célula aqui, progenitora de granulócitos e monócitos, se ela que se transforma malignamente, se essa célula que tem alteração neoplásica, alteração lagênica, então, ela vai dar origem a um blasto, a uma leucemia, desse tipo de blasto aqui que foi comprometido. E assim sucessivamente para cada uma das linhagens, tá? Então, a gente pode haver leucemia para cada uma delas, né? A depender de qual foi o progenitor que se associou com aquela doença, com aquela alteração genética. E, primeira coisa, se a alteração é na linhagem mieloide ou se é na linhagem linfóide. Na linhagem linfóide é mais fácil, né? Porque você só vai ter, basicamente, esses dois tipos aqui. Enquanto que na linhagem mieloide a gente tem muito mais opções, né? Porque são várias linhagens de células diferentes, oriundas de um único precursor. Bom, esse slide aqui é só para chamar a atenção de vocês da questão da hierarquia nessa hematopoese. Né? A gente, né, só para ratificar e chamar a atenção, que então a gente tem a célula tronco, depois a gente tem as células comprometidas com aquela linhagem, mieloide ou linfóide. É a primeira grande separação, né? Divide em mieloide e linfóide, logo aqui no início. Célula tronco, depois vem, ó, linfóide, mieloide, tá? Depois dessas células aqui comprometidas com a linhagem linfóide ou comprometidas com a linhagem mieloide, aí vai ter as células progenitoras. Então, tem as células progenitoras mieloides mistas, que por sua vez vão dar origem às células progenitoras eritroides. A célula progenitora mista, que vai dar origem a um progenitor dos megacariócitos, que vão dar origem, consequentemente, às plaquetas. Um outro progenitor mieloide misto que dá origem aos progenitores da linhagem granulocítica monocítica, que consequentemente vai dar origem depois às células em maturação, a linhagem de monócitos e da linhagem de neutrófilos. A mesma coisa para os eosinófilos e basófilos, tá? Então a gente tem aqui essa hierarquia de diferenciação, né? Aqui seria a proliferação e aqui por final a diferenciação. Bom, e na transformação maligna, o que é que acontece? Porque isso aqui é o processo normal, fisiológico, tá? Naquelas situações em que você tem, por exemplo, que a gente viu lá na primeira unidade, você tem o aumento da demanda por células neutrófilos, de neutrófilos, por exemplo, aí você vai acabar, como você está tendo muita morte de neutrófilos para combater aquele processo infeccioso, então você vai ter um estímulo maior para a produção dessas células. Né? E como não dá tempo, acaba liberando células mais imaturas. Já no processo de leucemia é diferente. As células progenitoras, por exemplo, as células, vamos dar um exemplo da leucemia mieloide aguda, da linhagem de neutrófilo, vamos dizer. Então, por exemplo, se for o progenitor granulocítico, né, da linhagem de neutrófilos,
Então, essa célula aqui, progenitora dessa linhagem celular, ela vai sofrer mutação e, consequentemente, essa célula vai estar com uma proliferação exacerbada, tá? Então, essa célula aí, essa célula progenitora que teve alteração maligna, ela vai dar origem ao câncer, tá? E quais são, basicamente, os mecanismos que levam a essa transformação maligna? Primeira coisa, essa célula que teve alteração genética lá no DNA, ela vai ter um desequilíbrio nessa velocidade da divisão, então essa célula, ela se divide loucamente, tá? É exacerbada a divisão, então acontece muita, então a célula que se divide de maneira desenfreada, há uma diminuição da apoptose, não sei se vocês se lembram lá da patologia, né, que a apoptose é um dos mecanismos que a gente tem para evitar processos neoplásicos, né? É um mecanismo que a gente tem de levar à morte daquela célula, né? A morte celular programada. Se a célula, por exemplo, expressando marcadores tumorais, marcadores tumorais não, se isso é uma célula que tem, que está expressando menos moléculas de MHC de classe 1, por exemplo, uma célula tumoral, ela expressa menos marcador MHC de classe 1. Então, essa célula, geralmente, ela sofre apoptose por conta dessa baixa expressão. Então, os mecanismos de apoptose celular das nossas células é um mecanismo de proteção contra invasões malignas, contra transformação maligna das células, tá? Então, pacientes que têm alterações, por exemplo, leucemias ou outros cânceres, geralmente eles têm diminuição da apoptose. Então, a célula, ela fica se dividindo loucamente, ela não consegue morrer, ela se torna imortal, vamos dizer assim, né? É um termo mais popular da gente falar isso, né? Essa diminuição da apoptose, então a célula se torna imortal. E há uma diminuição da diferenciação. Então, essa célula, ela continua sendo imatura. Então, ela vai continuar sendo blasto a vida toda. Ela não vai se diferenciar. Ela não vai gerar proteínas, ela não vai liberar determinados fatores de transcrição que vão transcrever as proteínas e vão gerar marcadores de superfície que são específicos para aquela linhagem madura. Então, não vai acontecer isso. Por isso que permanece como sendo blasto, tá? Então, essa é a transformação maligna. E aí, nessa situação, a gente vai ter o quê? Nas leucemias agudas, blastos leucêmicos, então, blastos que se tornaram neoplásicos, tá? É o mesmo clone, tá? Então, são várias células idênticas entre si, vários blastos iguais. Então, eles se multiplicam desordenadamente e vão ocupar aquele espaço na medula óssea. Porque vocês lembram lá das primeiras aulas, na medula óssea a gente vai ter a produção de todos os tipos celulares do sangue. Então, se você tem uma única célula que quer se dividir e tomar conta de tudo, ela vai invadir o tecido, vai se infiltrar ali totalmente e vai impedir que as outras células se proliferem e se amadureçam, tá? Então, por isso que há esse comprometimento generalizado de todas as células sanguíneas. Então, aqui é só para vocês relembrarem, né, o passo a passo que existe de maturação dessas células sanguíneas. Então, se a gente tem uma alteração desse blasto aqui, que é a primeira célula que dá origem, que vai dar origem ao neutrófilo, então você vai ter a presença desses blastos, por exemplo, na medula óssea exacerbadamente ou no sangue periférico, né? E aí, a depender de qual é o tipo de blasto identificado, a gente vai identificar aquele tipo de leucemia, como sendo mieloide, neutrofílica, ou se é linfóide, né? Claro que os linfóides, que a linhagem linfóide, ela tem muito menos células intermediárias, né? Porque só só linfoblasto e depois, uns 2 passos depois, ele se torna maduro. Já na linhagem mieloide, não, né? Tem várias, 1, 2, 3, 4, 5 células até chegar na célula madura. E isso acontece para a linhagem de neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá? Então, a gente pode ter uma leucemia, por exemplo, mieloide aguda, que seja da linhagem aqui de neutrófilos, pode ter uma da linhagem de eosinófilos, ou pode ser da linhagem de basófilos ou de monócitos. Então, tem muitas opções e vários quadros de leucemia que a gente vai ver mais lá na frente. Então, cada tipo morfológico que é observado
vai ser uma característica de uma leucemia diferente. Então, as leucemias, elas podem ser divididas, como eu já falei, em mieloides ou linfóides, tá? As leucemias mieloides agudas, elas são muito mais frequentes em adultos, tá? Mais de 80% dos casos das leucemias mieloides agudas, elas acontecem em indivíduos adultos, enquanto que as linfóides, em mais de 85% dos casos, ocorrem em crianças, tá? É uma característica mesmo epidemiológica. Para a gente classificar, né, por definição, para a gente classificar o paciente como portador de uma leucemia aguda, ele tem que apresentar, geralmente, mais do que 20% de blastos lá na medula óssea, né, na porção da medula óssea, ou também no sangue periférico, mas é muito mais raro a gente ter 20% de blastos no sangue periférico, tá? Mas pode acontecer. Em alguns casos, né, que essa medula óssea tem menos de 20% de blastos, algumas situações específicas, por exemplo, alguns pacientes que têm menos de 20%, mas que a normalidade genética ou molecular foi comprovada, a gente vai classificar como portador de leucemia aguda, tá? Existem duas classificações principais, né, internacionalmente aceitas, para a gente classificar esses pacientes, tá? Em leucemia M1, M2, M3, né? Vários tipos de leucemia. Então, a gente tem essas duas características, essas duas categorias principais. A FAB, que era muito mais antiga, então ela vem sendo substituída por outras categorias, por outras classificações, mas ainda ela é utilizada principalmente na classificação das leucemias linfóides, tá? Então, essa classificação FAB, ela se dá somente por características morfológicas. Tá? Então, ela se baseia somente no que a gente vê no microscópio ou através da imunocitoquímica. Que é, por exemplo, a gente colocar um corante, por exemplo, o Sudan, outros marcadores, outros corantes, para a gente marcar os grânulos presentes nessas células, para a gente identificar qual é o tipo celular que está sendo comprometido ali. Mas hoje em dia, com a tecnologia, né, com o avanço tecnológico nos laboratórios, com as possibilidades de fazer vários tipos de determinação, de investigação, de pesquisa, a gente tem critérios mais atuais, como o da OMS. Tá? Os critérios da OMS, eles estabelecidos além dos critérios morfológicos, também levam em consideração os aspectos citogenéticos, ou seja, as alterações genéticas do paciente, né? Qual é o tipo de mutação que aconteceu, e a imunofenotipagem, né, que vai caracterizar quais os marcadores de superfície daquela célula, que vai identificar, consequentemente, qual é o tipo celular que está sendo comprometido ali naquela leucemia. Tá? Então, hoje em dia, é muito mais utilizado o critério da OMS. Bom, e quando a gente investiga-se a origem dos blastos, né, através da avaliação morfológica, né, a gente vê qual é a característica daquele blasto, se é um blasto da linhagem merloide, se é um blasto da linhagem linfóide. A citoquímica, como eu já falei, basicamente a gente vai identificar a presença de grânulos, por exemplo, de mieloperoxidase, que é exclusivo da linhagem granulocítica, tá? Imunofenotipagem, para a gente saber quais os marcadores celulares, que é através da citometria de fluxo, e as análises citogenéticas, para a gente fazer o cariótipo, né, para saber os genes que estão atorados ou não, e as características moleculares, né, através do PCR, tá, biologia molecular. Basicamente, esse é o quadro amplo. Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada uma das duas, leucemia mieloide aguda e a leucemia linfóide aguda, tá? Bom, a leucemia mieloide aguda, ela geralmente é mais agressiva, tá? E ela acontece em indivíduos adultos, né? Geralmente, quando acontece em indivíduos idosos, geralmente ela é muito agressiva e é bem grave, tá? Bom, a leucemia mieloide aguda, LMA, é uma doença clonal do tecido hematopoético, assim como as outras leucemias, tá? Só que ela é caracterizada pela proliferação anormal de células progenitoras da linhagem mieloide, como o nome já está dizendo, né? Então, ela vai ocasionar a produção insuficiente das células sanguíneas maduras normais, tá? Essa doença geralmente tem uma evolução muito rápida, atingindo essas células imaturas e que ficam impedidas de funcionar normalmente, né? Porque ela permanece como um blasto a vida inteira, ela não vai se diferenciar.
Então, os granulócitos, eles vão perder a função, tá? E esses blastos, eles vão sair, vão para o sangue periférico, ficam na medula óssea em maiores quantidades, eles podem invadir outros tecidos, podem infiltrar-se na medula óssea, ou podem se infiltrar no tecido nervoso central, podem provocar nódulos em outros tecidos, enfim, pode fazer um estrago bastante importante, né? Então, por conta disso, o paciente precisa realmente ser diagnosticado rapidamente, né, para poder ser tratado, né? Diminuir esse tempo de evolução aí da doença. Ô, professora, Geralmente, oi, me pode explica, falar. me tira uma dúvida. Essa leucemia no adulto, existe, assim, algum acompanhamento para que possa ser identificado, assim, mais cedo, que não tenha acontecido isso já? Porque tem casos assim, a pessoa era... Preventivamente. Isso, era, tipo assim, uma pessoa adulta, como eu, é sadia, sempre acompanhou e tudo, de repente está com leucemia. Pode acontecer isso? Ou durante a vida Na você... verdade, sim. Na verdade, leucemia, doenças, cânceres no geral, né? Não tem como a gente. Existem até marcadores tumorais, né? Que são substâncias que a gente mede, como se fossem hormônios que a gente mede no sangue, que sugerem que estão associados com determinados tipos de cânceres, tá? Mas esses marcadores, e também você ficar nessa noia de pesquisar antes para ver o que vai acontecer, não é o indicado, tá? Não existe nenhum exame ideal que vai dizer, ó, eu vou medir esse exame aqui a cada 1 ano, a cada 3 anos, para saber se eu vou ter um câncer lá. Isso daí não existe nenhum marcador preventivo, assim, que vá informar se você vai ter câncer ou não. Existem, assim, por exemplo, vocês, não sei se vocês já deram a lida lá no material que eu postei de citologia. Existem alguns marcadores, como é o caso desses genes lá que eu postei, que vão fazer parte da nossa discussão de citologia na próxima aula, tá? Existem alguns marcadores, vamos dizer assim, proteínas, ou, no caso é uma proteína, né, mas podem ser proteínas ou fatores de transcrição, que estão associados com desenvolvimento de câncer, mas assim, não é 100%, né, não é garantia. Porque o câncer não é basicamente você somente ter aquela alteração genética. Você precisa ter um compilado de alterações que vão juntas, elas vão levar aquele processo neoplásico, tá? Você não é somente um tipo de alteração que vai levar aquele quadro de câncer, né? Na verdade, é um conjunto de alterações que vão favorecer a ocorrência dessa doença. Então, não existe nenhum tipo de marcador que vá auxiliar você nesse sentido, não. Porque, assim, o meu gasto mesmo, ele me pediu para fazer endoscopia de 2 em 2 anos, porque meu pai teve câncer de estômago. Então, ele disse que eu Sim, tenho, que eu tenho mas aí é para ver se propício. você. Mas aí é para ver se você vai manifestar aquela doença. Não, Porque o câncer. não, ele falou diferente. Ele falou que eu tenho células no estômago que possam desenvolver o câncer, entendeu? É por isso que eu estou Sim, perguntando mas a leucemia. você tem as células. Pode ter a célula. Não é que você tem, você pode ter células com características neoplásicas. Mas não adianta você só ter uma célula. Você tem que ter aqueles processos que eu falei lá. As células têm que ter a proliferação exacerbada, as células têm que estar com a apoptose comprometida. Além disso, as células também não podem se diferenciar. Então, além também de outros mecanismos, tá? Mas, assim, mesmo essas células sendo neoplásicas, vamos dizer assim, ela precisa de outros fatores, que não somente isso, tá? Para que a célula realmente, elas juntem várias delas e gerem aquela neoplasia, né? Que é, no caso, como você está falando aí do seu exemplo, que é um câncer de estômago, para poder já tem que ter uma lesão que vai favorecer, para poder aquelas células se transformarem em uma célula, em um tumor em si, tá? Então é diferente. Mas assim, Entendi. você vai precisar ter o início daquele tumor. Vocês viram lá quando a gente viu em citologia que existem graus. Por que que ele quer que você vá sempre lá? Para você monitorar. Se você tiver uma lesão pequena, você vai ter uma possibilidade de manejar antes, né? Logo no início, Entendi. tá? Não, Mas não tem nenhum marcador. Hã?
Não, eu entendi sobre o estômago. Agora, a minha preocupação assim, mais é no caso da leucemia, entendeu? Não tem. Não Algum tem nenhum marcador exame, assim que você fique medindo para saber, até porque também isso não é saudável, né? quer Não é deixar por nada medo. saudável. É. Verdade. Valeu, obrigada. Que exame que você faz todo ano, A Joelma? endoscopia. Ah, Joelma, desculpa. Ah, sim. Não, mas eu também sempre faço, porque eu também tenho algumas características, mas assim, é, a pergunta que foi Nena, não foi a que fez, é que seria se teria algum exame que seria feito para você monitorar, para você ver se você vai ter ou não leucemia na vida. Não, não existe nenhum tipo de exame desse. Esses tipos de exame que a gente faz é para acompanhar, é igual preventivo, né? São exames que são preventivos para a gente avaliar precocemente a presença de possíveis lesões, tá? Que podem levar a processos neoplásicos. É diferente, tá? O câncer, na verdade, é uma doença complexa, né? Porque são vários fatores. Você, além da alteração genética, você tem que ter várias alterações, porque assim, um câncer, para ele se estabelecer, o nosso sistema imune, ele também está o tempo todo vigilante, porque um câncer, uma célula neoplásica, é uma célula estranha, né? É uma célula que se desgarrou, ela não é mais uma célula normal daquele organismo. Então, o sistema imune, ele está alerta também a esse tipo de alteração, né, celular. Então, o nosso sistema imune também tem essa capacidade de retirar essa célula da circulação, tá? Além também dos processos de apoptose, que vão auxiliar, né, vão impedir que aquele clone neoplásico, ele se perpetue e ele gere realmente a doença, tá? Então, a gente tem sistemas de controle, tá? De câncer, anticâncer, antineoplásico, que a gente vai discutir na aula de citologia da semana que vem. E por isso eu preciso que vocês estudem aquele capítulo que eu coloquei lá. Então, vai contribuir também para vocês entenderem um pouco desses mecanismos aí do câncer, certo? Que eles são bem complexos mesmo, tá? São bem complexos, tanto é que a gente nunca descobriu nenhuma cura efetiva, né? Bom, então, basicamente, os defeitos genéticos adquiridos nesse DNA, né, nesses genes, nessas células que estão em desenvolvimento na medula óssea, vão levar a um bloqueio da hematopoese normal. Então, vai diminuir as hemácias, a formação das hemácias, então, por isso o paciente tem anemia, vai diminuir a produção das plaquetas e diminuir a produção dos neutrófilos totalmente maduros, né? Não, a gente vai ter um comprometimento da linhagem de neutrófilos, principalmente. E a gente vai para a classificação. Como é que a gente classifica esse paciente com leucemia mieloide aguda? Então, a gente pode classificá-lo como morfologicamente ou citoquímica. O que é morfologicamente? A gente vai ver os blastos. Qual a característica daquele blasto? Geralmente, para a gente classificar como leucemia mieloide aguda, no sangue e na medula óssea, ele tem que ter mais de 20% de blastos, né, da linhagem mieloide. Né, tem que ser um blasto com característica da linhagem mieloide, que ele é um pouco diferente da linhagem linfóide. Esses blastos, geralmente, eles vão ter pontilhados basofílicos, né, finos, 2 a 5 grandes nucleolos por célula. E tem os famosos grânulos citoplasmáticos, que são os bastonetes de Auer, ou bastões de Auer, Auer rods, tá? É muito característico da linhagem, principalmente da L3, da M3, que a gente vai falar agora, mas também pode estar presente em outras leucemias mieloides agudas. E a reação da mieloperoxidase, aquela enzima que está muito presente nos granulócitos, tá? Então, se a mieloperoxidase, se aquele reagente que a gente coloca para poder corar a mieloperoxidase, se der positivo em mais de 3% dos blastos, é um diagnóstico diferencial com LLA, ou seja, você exclui leucemia linfóide aguda, tá? Bom, além da análise morfológica e citoquímica, a gente tem a determinação imunofenotípica, que é para a gente ver, através da citometria de fluxo, identificar quais são as moléculas de superfície
dessas células, desses blastos, tá? Que vão caracterizar aquele tipo celular, tá? Através dos anticorpos monoclonais. Então, a imunofenotipagem hoje, ela é essencial para a gente diagnosticar o paciente com as leucemias, tá? Então, hoje é muito comum você ter que esperar a imunofenotipagem, que já acontece, hoje já está totalmente disponível, né, para os pacientes até do SUS também, para identificar esse tipo de leucemia e para poder direcionar o tratamento, tá? As alterações cromossômicas também são importantes, tá? Mas são mais complicadas, né? Tipo, principalmente no SUS, para a gente identificar esse tipo de alteração. Mas são importantes porque elas direcionam para qual tipo de leucemia, né? É muito mais fácil. Então, a gente tem alguns tipos de leucemias, elas cursam com aquele tipo de alteração genética. Por exemplo, na M3, existe uma translocação do cromossomo 15 para o cromossomo 17, por exemplo. E na M4 da eosinofílica, tem uma inversão na posição no cromossomo 16, tem inversão de duas bases nitrogenadas, né, de dois braços do cromossomo. Então, isso dá uma alteração nessa célula. E alterações cromossômicas, por exemplo, translocação de cromossomos, deleção de algum braço do cromossomo em pacientes mais velhos. Então, você tem alterações mesmo genéticas que a gente pode medir isso também no laboratório, tá? E as análises moleculares, que a gente pode também associar, medir vários genes que estão envolvidos, né, no processo de leucemia. E também são muito importantes para a gente avaliar a detecção de doença residual, tá? Para ver se o tratamento foi eficaz, né? Se houve remissão completa da doença e etc. Bom, como eu tinha falado, aquela classificação FAB, que é a mais antiga, ela classifica a leucemia mieloide aguda em 7 leucemias, ó. E aí, M0, M1, M2, até a M7. Então, a depender das características morfológicas de cada blasto que foi observado, dos blastos que foram observados na medula óssea, aí você vai classificar, por exemplo, como M0, ou M3, ou M4, ou M5. Então, cada uma dessas aqui, geralmente tem um protocolo diferente de tratamento, tá? Então, por isso que é importante você classificar certinho. Você não, né? O laboratório vai contribuir, mas quem vai diagnosticar é o médico. A que a gente é mais conhecida é essa M3 aqui, por conta dos bastonetes de Auer, né? Que é muito mais comum nesse tipo M3 aqui. Então, você tem um grande percentual de promielócitos hipergranulares, tá? Então, você tem promielócitos em grande quantidade, com vários grânulos, parecendo granulações tóxicas, e com presença dos bastonetes de Auer. Mas a gente tem a classificação mais atual, que é a classificação da OMS. Na classificação da OMS, reduziu para 6 grupos de leucemias. Ó. Leucemias mieloides agudas com anormalidades genéticas recorrentes, são aquelas anormalidades mais comuns, são essas aqui, ó. São as alterações mais comuns, cromossômicas. Então, ele bota nesse grupo aqui. LMA com mutações relacionadas à mielodisplasia, que a gente vai falar nas próximas aulas. LMA com neoplasias mieloides associadas ao tratamento. Imagine, você tem uma leucemia mieloide, aí você faz o tratamento quimioterápico. E aí você cura, mas depois você, por conta do tratamento, tem outro tipo de neoplasia por conta do tratamento. É um negócio meio doido, né? Mas enfim, pode acontecer. LMA não especificada, sarcoma mieloide e, por último, as proliferações mieloides associadas à síndrome de Down, tá? É bem frequente, né, indivíduos com síndrome de Down, né, a trissomia do cromossomo de 21, está muito associado ao desenvolvimento de leucemia mieloide, mas é transitória, tá? Então, geralmente, é um quadro que ele é benigno, ele vai evoluir e, geralmente, não demanda grandes tratamentos, tá? Porque é uma proliferação mieloide que, às vezes, é transitória. Bom, e aí, só para a gente finalizar a leucemia mieloide aguda, como é que a gente vê lá no hemograma desse paciente? Então, paciente que ele tem uma anemia muito grave, grave a moderada, tá? A anemia dele
como não tem comprometimento lá a nível de medula em relação à produção daquela célula, o problema é que está infiltrada de blastos, então você tem uma anemia normocítica normocrômica. Então, a hemoglobina pode ser de 5 até 9 gramas por decilitro, então é muito baixa mesmo. O paciente, às vezes, necessita de transfusão sanguínea, tá? É uma anemia normocítica normocrômica, então as células estão em massa de tamanho normal, corada normal, tá? A cor normal. Mas está diminuída por quê? Porque é como se fosse aquele caso de leucemia, ó, é como se fosse aquele caso de anemia por perda, né? Ou anemia por perda, anemia por perda. Por quê? Não está conseguindo produzir porque os blastos não estão deixando. E a plaquetopenia, geralmente menor que 20 mil, e aí, quando você tem menor que 20 mil de plaqueta, esse paciente vai sangrar, tá? Então, a partir de 40 já é grave, tá? Então, a partir de 40 de plaqueta, de 40 para baixo, o paciente geralmente ele tá sangrando, tá? E ele tem que investigar esse sangramento, né? Onde é que tá acontecendo e tal. E leucocitose, apesar de ele ter uma leucocitose, ele tem neutropenia. E isso está associado com a leucostase, né? O indivíduo tem um aumento da viscosidade sanguínea, tá? Além dos blastos periféricos, né, que a gente vai fazer na contagem diferencial lá no microscópio. Então, geralmente, na classificação da OMS, caracteriza acima de 20% e na FAB é acima de 30%, tá? E o que chama atenção, além dessas características quantificáveis, a gente tem as características qualitativas, né, que é a presença dos grânulos azurófilos, citoplasmáticos e os bastonetes de Auer, principalmente lá na LM3. Então, esses achados aqui são exclusivos da leucemia mieloide aguda. Então, se a gente observar isso aqui, e a gente é obrigado a colocar na observação presença de grânulos azurófilos, presença de bastonetes de Auer, sugere LM3. Então, para poder descartar a leucemia linfóide aguda, né? O médico, ele já orienta o médico o tratamento do paciente, o que é que ele vai pedir adiante, tá bom? Então, aqui seriam os blastos que a gente poderia estar observando lá nos fregaços sanguíneos do paciente. Então, basicamente, aqui seriam os fregaços de medula óssea, tá? A gente só tem blasto aqui. Então, a medula óssea, ela fica totalmente infiltrada de blastos, né? Vários tipos de blastos aqui. Aqui a gente tem mais 3 blastos, tá? Aqui vários blastos, então. E aqui a gente tem granulações, né? Essas granulações azurófilas. E aqui esses bastonetes de Auer. 1, 2, 3, 4, acho. Uns 4 ou 5 bastonetes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui são os bastonetes de Auer nesse blasto aqui. E o que é esse blasto da linhagem mieloide? Então, ele tem essa característica, ele é grande, né? Tem essa cromatina um pouco frouxa, tem esse nucleolo aqui, o citoplasma, ele é um pouco basofílico. É uma pena, né? Mas vocês, sempre que, toda vez eu posto, se vocês não receberam, toda vez que eu posto a aula, ou que eu posto no mural, que a gente vai ter aula, eu posto o link lá, tá? Sim, continuando. Então, esses blastos da linhagem mieloide têm essas características. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de um mielograma. Ó, um mielograma, tá vendo? Então, a gente tem nesse mielograma aqui uma medula hipercelular. Basicamente, a gente só vê blastos aqui, né? Inúmeros blastos da linhagem mieloide, né? Vários blastos, mas a gente também tem precursores da linhagem eritroide, né? A gente tem eritroblasto policromático, ortocromático por aqui. Mas também a maioria, quem predomina aqui são os blastos mieloides. Então, aqui tem mais de 20%, então, que caracteriza uma neoplasia, uma LMA, tá? Mas aí,
aqui o paciente, além da característica que a gente observou no hemograma, o que é que o médico pediria? Aí o médico, além do hemograma, o médico poderia sugerir a imunofenotipagem, né? Ou a citoquímica com a mielograma. Então, geralmente, a depender de onde é que o paciente está, qual a disponibilidade, né? Se é no SUS, se não é, vai ter que avaliar tudo isso daí. Bom, já para a gente finalizar, a leucemia linfóide aguda. As leucemias linfóides agudas, elas podem ser do tipo B, que é a mais frequente, a mais comum, e do tipo T. Ou seja, qual é o linfoblasto que está envolvido no processo neoplásico? Se é para o linfócito do tipo B ou se é linfócito T, tá? Então, as leucemias linfóides agudas, as LLAs, elas estão presentes em mais de 70% em menores de idade, tá? Então, é a doença do jovem. O pico é entre 3 a 4 anos e aumenta novamente após os 40 anos, tá? Mas geralmente nesses casos, né, para adultos, né, são doenças mais agressivas, tá? Então, o prognóstico ruim, a LLA em adultos mais velhos. Geralmente acomete mais pessoas mais brancas, né, do sexo masculino. É raro em idosos acima de 60 anos, como eu falei, em menos 5% do caso, mas quando acontece, ela é mais grave, tá? E corresponde a 20% das leucocitoses nos adultos. Então, os mesmos fatores que levam à ocorrência das LMAs também levam à ocorrência das LLAs, tá? Mas na LLA é muito mais. A gente não tem tanta certeza assim como nas LMAs, né? Que essas alterações estão associadas ao desenvolvimento desse câncer, desse tipo de câncer, essas manifestações clínicas lá, essas associações de fatores de risco, né? Fatores ambientais, exposição a determinadas substâncias químicas, etc. Na LMA isso é muito mais estabelecido do que nas LLAs, mas também elas também estão sujeitas aos mesmos fatores de risco e pode ser que também estejam contribuindo para a sua ocorrência, tá? Mas o que chama atenção nas LLAs são alguns tipos de infecções virais, por exemplo, retrovírus, por exemplo, HTLV principalmente, né? Então, a nossa população, o HTLV, a prevalência é bastante aumentada aqui na Bahia, né? Aqui em Salvador, principalmente. Então, esse processo de infecção pelo HTLV está muito associado com o risco de desenvolvimento de LLA, né? Porque esse vírus, como é um retrovírus, ele se integra ao DNA da célula e aí ele leva a alterações neoplásicas dessa célula, né? Então ela vai levar a esse aumento exacerbado do ciclo celular, né? Vai ter alteração do ciclo celular, vai ter alteração da apoptose, que pode contribuir para a ocorrência dessa neoplasia aí por conta da presença desse vírus, tá? O HIV é muito mais comum você ter linfoma, né, do que você ter uma leucemia linfóide aguda, tá? Já na LMA, geralmente processos infecciosos não estão associados, virais não estão associados com o desenvolvimento dela, tá? Bom, nas LLAs, o que é que a gente vai ver? Basicamente, blasto, enquanto que nas LMAs vão ser os blastos mieloides, na LLA vai ser blastos linfóides, né? Só que, então, vai se acumular os linfoblastos lá na medula óssea e também aonde? No sangue periférico, tá? Só que aqui, nesse caso, a gente não tem como comprovar, a nível de morfologia, se é um blasto do tipo B ou do tipo T, né? Por quê? Para a gente dizer que aquele linfócito é o linfócito B ou o linfócito T, o que é que a gente precisa? A gente precisa de marcador celular, né? A gente precisa ver se é um CD3, né, ou se é um CD19, né? Então, a gente precisa ter a molécula de superfície que caracteriza essa célula. Então, a gente só vai saber se a gente utilizar os anticorpos monoclonais que vão identificar a presença daquele marcador, né, daquela proteína de superfície. Mas existe uma classificação FAB, né, que essas classificações FAB para a leucemia linfóide aguda, ela ainda é utilizada, né, muito utilizada. Ela divide em 3 tipos, LLA 1, 2 e 3. Então, a depender da característica do blasto, você classifica como LE1, L2 ou L3. Então, se é um blasto pequeno,
se é um blasto intermediário, se é um blasto grande, né? E aí tem as características de cada um, né? Que aí você pode ser classificado. Bom, e aí, quais são os achados hematológicos desse paciente com LLA? É a mesma coisa da LMA, tá? Igualzinho. Anemia normocítica normocrômica, diminuição de plaquetas, geralmente sempre menor do que 100.000, mas pode estar associado lá, no caso de menos de 40.000, 20.000, que está associado à manifestação de sangramentos, e aumento dos linfoblastos periféricos e na medula óssea. E a contagem pode variar, ó, de 5.000, a contagem de leucócitos, de 5.000 até 100.000 células. Então, é muito variado, né? Muito amplo esse leque de opções aí que podem acontecer. O mielograma desse paciente geralmente cursa com uma hipercelularidade, né? Com aumento desses linfoblastos lá na medula óssea, substituindo as células normais, né? Por aquele clone linfoblástico lá. Então, geralmente, para a gente classificar como a LLA, você tem que ter mais do que 30% de blastos lá na medula óssea. E a citoquímica, como eu falei, na imunocitoquímica, você vai, geralmente é com sudan negro ou peroxidase, ambos vão ser negativos na LLA. Por quê? Porque os blastos são oriundos de que linhagem? São da linhagem de linfóide, que não tem grânulos, né? Normalmente. Então, na verdade, não é que não tem grânulos, não tem grânulos de mieloperoxidase como as células granulocíticas. Então, o blasto da LLA, ele não cora, então ele não é positivo para a citoquímica, né, para a peroxidase. Então, mas ele é paz positivo, tá? E não tem bastonete de Auer, né? Então, são características importantes para a gente classificar os tipos de leucemias. Então, aqui eu tenho os 3 tipos de blastos que estão associados com cada um dos tipos de LLAs. Então, na LL1, na LLA do tipo 1, os blastos, ó, são os blastos pequenos, são cromatina mais escura, sem nucleolo, citoplasma escasso. Já na L2, você tem um citoplasma maior, né, mais aumentado. A cromatina também é mais frouxa do que na L1. O citoplasma é mais basofílico, né, e o citoplasma é mais abundante. Já na L3 ainda é mais ainda, ó, muito mais basofílico. Então, tem uma basofilia intensa, tanto do citoplasma quanto do núcleo. Só que nessa célula é um pouco mais, essa situação é mais interessante, que ele tem a vacuolização, ó, desse citoplasma, né? Então, são esses espaços aqui em branco, né? Muito característico da presença dos linfoblastos na L3, tá? E, basicamente, os achados hematológicos são muito parecidos, né? Entre as dois tipos de leucemias agudas. Bom, e aí a gente vai fechar o nosso caso clínico, tá? Eu vou ler novamente, e aí depois quanto tempo de aula? Mais de 1 hora, né, falando aqui. Então, a gente vai ler novamente, vamos ver se vocês realmente compreenderam alguma coisa depois de 1 hora falando aqui. Então, vamos lá. Então, você é um analista clínico. Oi? Eu já tenho 1 hora e meia falando. Pois é, estou cansada. Mal Então, ideal. você é um analista clínico. Não, já está acabando, a gente já está finalizando aqui. Nem 10 minutos. Então, você é um analista clínico de um laboratório hospitalar e recebe a solicitação de hemograma de um paciente de 36 anos de idade, que chegou à emergência com fortes dores nas costas, cansaço e febre. Foi realizada a ressonância magnética, que revelou forte sangramento epidural na primeira vértebra torácica até a 4ª lombar. E aí, o hemograma dessa paciente, o que é que foi observado? Leucocitose, ó, 18.520 de leucototal, trombocitopenia, 100.000 de plaqueta, baixo de fibrinogênio. Na análise qualitativa lá no microscópio, observou-se 10% de blastos com bastonetes de Auer, 15% de monócitos com atipias, 40% de linfócitos e 35% de neutrófilos. E aí eu pergunto a vocês,
Qual a provável linhagem da leucemia aguda, se é mielocítica ou linfocítica e por quê? E aí, gente? Qual é esse tipo de blasto aqui? Eu não precisava nem ver, né, o blasto, que é a própria informação que eu estou vendo aqui, ele já me sugere um tipo de leucemia. Sim, e os demais? Você tá perdoado. E os demais? O que é que chama a atenção ali naquele quadro morfológico? Nada, gente? Nenhuma sugestão? Deixa eu mostrar o blasto anterior. Vocês acham que esse blasto aqui é parecido com esses blastos de cá? Ó, aqui são os blastos da linhagem linfóide. Aqui são os da linhagem linfóide. Esse daqui, esses dois aqui, são os dois blastos. Aqui é um monócito atípico, tá? Aqui é um monócito atípico. Aqui são dois blastos. Isso aqui é no sangue periférico, tá? Esses dois blastos, vocês acham que são semelhantes a esses três aqui? Vocês acham? Isso, muito bem. Isso que eu queria de vocês. Então, acertaram. Então, são blastos da linhagem mieloide. Além das características morfológicas que a gente vê aqui, é um blasto que tem a coloração é diferente do blasto aqui do linfoblasto. A cor do linfoblasto é um pouco diferente desse citoplasma, dessas células. E a cromatina também é um pouco menos, é mais frouxa, né? Então, aqui seriam blastos da linhagem mieloide. E a presença do bastonete de Auer já exclui a leucemia linfóide aguda. Né? Então, aqui seria uma leucemia mieloide aguda. Por conta da presença dos bastonetes de Auer, se a gente considerar a classificação do tipo FAB, a gente diria que é um LM3. Muito bem. Tá? E depois, o que é que a gente poderia completar o diagnóstico desse paciente? Quais seriam os segundos passos, né? E o tratamento indicado? Eu vou colocar logo aqui para adiantar. Então, a letra A é provável linhagem mielocítica, né? Os blastos, a gente já discutiu isso. Os bastonetes de Auer, na verdade, são os acúmulos dos grânulos da mieloperoxidase, tá? Que são lá presentes na linhagem mieloide. Na letra B, que eu perguntei quais seriam os outros passos, né, para a gente confirmar o diagnóstico, porque o hemograma, ele só sugere, tá? Ele não é, como eu falei lá no início, a classificação FAB, ela é morfológica. Então, mas hoje, como a gente tem vários tipos de exames que a gente pode associar, que estão disponíveis no serviço público, inclusive, então a gente tem que lançar mão dessas outras opções para poder fechar mesmo o diagnóstico desse paciente. Então, os próximos passos é o quê? Realização dos testes citogenéticos, que é para avaliar qual é o tipo de, caracterizar o tipo de alteração genética. A imunofenotipagem, que é a característica dos marcadores de superfície, para especificar quais as mutações presentes, os marcadores específicos, né, daquela linhagem celular, para classificar o subtipo de leucemia e determinar o tratamento, tá? E, por último, o tratamento geralmente vai ser medida de suporte e a quimioterapia, né? Para você acompanhar, alcançar a remissão completa desse paciente aí. E sempre avaliar depois dos ciclos de quimioterapia, né? Fazer novamente os exames, né? Fazer a análise novamente lá da medula óssea para avaliar se houve remissão completa ou não. Basicamente era isso. Falei bastante, não foi? Alguma dúvida até aqui? Entre as leucemias mieloides agudas e as linfóides agudas? Algum comentário? Alguma sugestão? E na prova você cobre com menos intensidade.
Porque na aula tá ótimo, agora na prova, minha irmã do céu, socorro. Como foram as de provas de hemato? Foi difícil, foi? Me falaram que foi fácil. Não, que foi difícil. Bioquímica foi pior. Bioquímica, parece que você tem nível concurso federal. Não, senhora. Professora. Eu Depois a coloquei gente várias questões que vocês tinham respondido. no quiz, não foi? Foi. Sim, mas tinha Várias questões repetidas, um monte de coisa repetida. muita Vocês não coisa prestaram repetida. atenção. Para a semana a gente conversa sobre ela, porque o pessoal ainda tem gente fazendo prova, né? Tá. Para a semana a gente tira as dúvidas, porque foi terrorista. Um beijo, viu? Boa semana. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.